pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à unidade 2, lá na página 228, a unidade que fala sobre medidas de capacidade. Nesta unidade nós vamos abordar as aplicações das medidas de capacidade no cotidiano, na resolução de problemas, que envolvem relações entre unidades de medida litro, mililitro, centímetro cúbico e metro cúbico. A medida de capacidade litro, ela está diretamente relacionada ao volume. Quando a gente quer saber quantos litros de água ou de qualquer outro líquido possa caber em um recipiente, primeiramente a gente calcula o seu volume. Mas para padronizar a medida de capacidade, cientistas fizeram um cubo com 1 decímetro em cada aresta, tá? Ou seja, o volume do cubo resultou em 1 decímetro cúbico, e ao encherem esse cubo, eles concluíram que foi utilizado então 1 litro de água para preencher esse cubo. Olha só o exemplo aqui, ó. Nós temos um cubo que foi construído, aqui hipoteticamente, com 1 decímetro de aresta. Gente, 1 decímetro corresponde a 10 centímetros, tá? Então, temos aqui, ó, 1 decímetro igual a 10 centímetros. As arestas, então, possuem 10 centímetros de medida. Qual o volume desse cubo? O volume desse cubo vai ser aresta elevado ao cubo. 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro cúbico. Ao preencher esse cubo com água, verificou-se então que a capacidade era de 1 litro. Então, a relação direta que nós temos aqui é que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico, ok? O litro, ele tem múltiplos e submúltiplos. Então, nós vemos aqui o quê? As unidades de medidas relacionadas com litros que nós podemos encontrar. Os múltiplos e submúltiplos são quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Aqui nós temos os símbolos que nós utilizamos para representar essas unidades e aqui a capacidade de cada uma dessas unidades. Ela vai então lá desde 1000 litro até 1 milésimo de litro, né? Então, olha só, quando eu tenho uma unidade e quero transformar dentro dessas possibilidades de múltiplos e submúltiplos, eu tenho que observar essa relação, tá? Então, olha só, se eu tenho uma medida em quilolitro e quero transformá-la em litro, eu vou multiplicar ela por 10 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até chegar na medida litro. Se eu tenho uma medida em mililitros e quero transformá-la em litros, eu vou dividindo ela por 10, 1, 2, 3 vezes. Tomem muito cuidado, não é multiplicar aqui no caso por 10 3 vezes e achar que vai multiplicar por 30, tá? Não cometam esse erro, vai multiplicando de 10 em 10 até chegar na unidade de medida desejada. Mesma coisa na divisão, vai dividindo até chegar na unidade de medida desejada. Não podemos confundir. Ir multiplicando por 10 mais de uma vez não é transformar esse 10 em 20, em 30 ou em 40. Não pode confundir isso, ok? Prestem bastante atenção. E agora a gente vai ver qual a relação entre o litro, mililitro, com metro cúbico, centímetro cúbico. Vamos lá? Bom, pessoal, então olha só, nós podemos ter a relação entre litro e metro cúbico, entre centímetro cúbico e mililitro, entre decímetro cúbico e litro, como a gente viu no exemplo anterior, tá? Onde um cubo de aresta 1 decímetro foi construído e constatou-se que sua capacidade era de 1 litro. Quando eu tenho um cubo com aresta de 1 metro, eu terei 1 metro cúbico de volume. Portanto, a capacidade em 1 metro cúbico de volume é de 1000 litros, como vocês podem observar aqui, ó. E o que ocorre se eu tiver um cubo com 1 centímetro de aresta? Eu terei um volume de 1 centímetro cúbico e isso me daria 1 mililitro. Tá? Essas são relações básicas que vocês podem encontrar para poder relacionar volume
com unidades de medida de capacidade. Espero que vocês tenham compreendido, é uma parte bem simples e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Um abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.